Imagina um lugar bem isolado, lá no extremo norte do mundo. Uma terra de tundra, sabe? Vento cortante, picos de montanha cobertos de neve. Um lugar chamado Vale do Vento Gélido. Uhum. Agora, pensa que há mais de 2 anos esse lugar está preso num inverno que não acaba. O sol, ele simplesmente não nasce mais. O meio-dia é um crepúsculo congelante. E o ponto principal é que isso não é natural. Não é um fenômeno climático. É uma maldição. É uma maldição deliberada. É um cenário de sobrevivência levado ao extremo. Exato. E a nossa análise hoje, que a gente está baseando no guia Vale do Vento Gélido, a geada da donzela gélida, mergulha justamente nisso. Não é só sobre o frio, sabe? É sobre como o isolamento, os segredos, como isso pode quebrar as pessoas por dentro. Perfeito. E a ideia aqui é a gente entender as forças que estão agindo nesse lugar, porque parece que são 3 grandes histórias acontecendo ao mesmo tempo. Isso. Tem uma deusa que decidiu criar esse inverno eterno, um déspota do subterrâneo forjando uma arma terrível e, o que eu acho mais intrigante, uma cidade antiga, superpoderosa, perdida debaixo do gelo. Uhum. Vamos começar pelo começo, então. Pela causa de toda essa escuridão. Quem é que está por trás disso? Quem apagou o sol? A responsável é uma deusa, o nome dela é Áureo, a donzela gélida. Ela é tipo a personificação da fúria do inverno. Certo? Pelo que o guia indica, ela meio que se cansou do papel dela entre os outros deuses e decidiu se retirar para o Vale do Vento Gélido para viver entre os mortais. De um jeito bem particular. Viver entre os mortais e atormentar eles, pelo visto. Mas como ela faz isso? Tipo, como uma divindade consegue literalmente impedir o sol de nascer todo santo dia? É um ritual. E é uma coisa impressionante e bem assustadora. Toda noite, um pouco antes da meia-noite, ela sobe aos céus nas costas de uma roca. Uma roca. Aquela ave gigante, mítica. Essa mesma. E lá de cima, ela tece um feitiço. O resultado visual é uma aurora magnífica, sabe? Aquelas luzes dançando no céu. É lindo, mas é uma beleza mortal. Essa cortina de luz mágica é o que impede fisicamente o sol de nascer no dia seguinte. Espera aí, então ela tem que fazer isso toda noite? Isso não tem um custo para ela? Uma deusa não deveria só estalar os dedos e pronto? Ótima observação. E esse é um ponto-chave. Sim, o feitiço enfraquece ela a cada vez. Ela não é onipotente, mas o objetivo dela parece duplo. Sei. Primeiro, a noite eterna. Segundo, e talvez o mais importante, é se isolar. Ela usa o resto do poder para criar nevascas intransponíveis nas montanhas e ventos furiosos no mar. Ninguém entra, ninguém sai. Então a motivação não é só maldade pura. Não parece ser. É mais um desejo distorcido de preservar as coisas, sabe? Congelando tudo no tempo, incluindo o próprio vale. Ela é como uma força da natureza, sabe? Você não negocia com uma nevasca, e com ela também não. Entendi. E o povo de lá, que vive nos 10 burgos, eles chamam isso de a geada eterna. O que me intriga é, cadê os outros deuses? Por que ninguém faz nada? Ninguém sabe. E esse silêncio dos céus talvez seja tão assustador quanto o próprio frio. Só aumenta a sensação de abandono, de que eles foram completamente esquecidos. É impressionante como essa maldição, que é um pesadelo para todo mundo na superfície, na verdade, virou uma oportunidade para outra pessoa. O guia fala de uma ameaça que não vem de cima, mas de baixo, né? Desse tal de Shardoroxum Blight. O mundo sem sol é o paraíso. É a chance perfeita para sair do subterrâneo e conquistar a superfície. E o plano dele é bem direto. Diretíssimo. Erradicar ou escravizar todo mundo dos 10 burgos. E para fazer isso, ele está construindo uma arma de destruição em massa. Mas não é uma arma comum. É um dragão. Um dragão feito de um cristal escuro chamado Chardalin. Isso. Peraí, um dragão de cristal. Como assim? É mecânico, é mágico, porque, honestamente, sou meio frágil. É uma construção mecânica, sim. Mas o material é que é o perigo. O Chardalin não é um cristal comum. Ele surgiu quando a torre de um mago, que foi criada por um artefato demoníaco, foi destruída. Ah,
A energia maligna se fundiu com o gelo e criou esse material. Ele tem a força do metal, mas é muito mais fácil de trabalhar. Perfeito para o projeto dele. Entendi. Então, de frágil não tem nada. Mas você falou energia maligna. Isso deve ter alguma consequência. Consequências gravíssimas. O Chardolin absorve e irradia a magia demoníaca. O contato prolongado com ele causa paranoia, agressividade, uma loucura que só passa se a pessoa se afastar. Nossa. Então, o Chardorok não está só construindo um dragão robô. Ele está construindo uma arma que, além de destruir tudo, irradia loucura por onde passa. Isso eleva o nível de horror a outro patamar. E ele está fazendo isso por conta própria? Qual é a motivação? E aí vem a camada de intriga. Chardorok acredita que está seguindo as ordens da deusa dele, a Dipduera. Só que ele está sendo enganado. Enganado por quem? Quem está sussurrando na mente dele, se passando por ela, é o arquidiabo Asmodeus, o senhor dos infernos. Ele achou no Chardorok o peão perfeito, ambicioso, cruel, fácil de manipular. Chardorok acha que está construindo um império, mas, na verdade, ele é só uma ferramenta num jogo muito, muito maior. Incrível. As ameaças vêm de todos os lados. Deuses, demônios. Mas o guia diz que o maior segredo, e talvez a maior esperança, já está lá, enterrado sob o gelo. Sim, debaixo da geleira Hedid. Existem rumores de uma cidade perdida. E não é qualquer ruína. É Ythryn, uma cidade voadora do antigo Império de Netério. Netério. Para quem não conhece, os magos de Netério tinham um nível de poder que é difícil até de imaginar. Dizem que a magia deles aterrorizava os deuses. Exato. E uma cidade inteira deles que flutuava no céu caiu há quase 2000 anos e está lá, congelada no tempo. É um achado arqueológico e mágico, sem precedentes. Isso levanta a questão mais importante. O que sobreviveu à queda? Dentro de Ythryn existe um artefato chamado Mythalar. Pensa nele como o reator de energia da cidade. Certo. Ele é poderoso o suficiente para fazer uma cidade inteira levitar. Mas o ponto crucial para essa história é que ele também pode controlar o clima num raio de 80 quilômetros. Então, tá aí a solução. A única coisa que parece poderoso bastante para acabar com a geada eterna da Úrio. É a única esperança real. Mas claro, Não ia ser tão simples, né? claro que não. Um poder desse chama atenção. 4 magos da Irmandade Arcana, uma organização de feiticeiros super poderosa e implacável, já estão no vale. E eles estão caçando Ythryn ativamente. Então encontrar a cidade não é uma exploração. É uma corrida. Uma corrida desesperada contra gente que não tem o menor problema em eliminar a concorrência. Ok, deuses, dragões de cristal, magia antiga. Vamos trazer isso de volta para o chão. Como é viver o dia a dia nesse lugar? Para o pescador, para o caçador dos 10 burgos. É brutal. Essas comunidades já eram de gente muito resiliente antes de tudo isso. Mas agora, a vida virou uma batalha diária. As casas têm telhados super íngremes para a neve não esmagar a estrutura. As pessoas vivem enroladas em lã e pele. E a comida? A principal fonte de alimento é a pesca no gelo, de um peixe chamado truta cabeçuda. E até isso é um perigo. A pesca é descrita como uma luta de cabo de guerra com o peixe, que é forte o bastante para puxar alguém para dentro da água congelante. E o ambiente em si, o frio. Qual é a temperatura média que eles enfrentam? A média é de menos 49 graus Celsius. Nossa Senhora! E isso sem contar a sensação térmica do vento. Uma pessoa sem proteção adequada começa a sofrer de exaustão a cada hora. O corpo simplesmente começa a desligar. E as nevascas? Não é só neve caindo, né? De jeito nenhum. As nevascas são como manifestações da fúria de Áureo. Elas duram horas, às vezes dias, e a visibilidade cai para quase nada, uns 9 metros. Elas apagam qualquer trilha, desorientam qualquer um. Se perder numa nevasca, é basicamente uma sentença de morte. Você só anda em círculos até o corpo não aguentar mais e o frio te levar. Então, num lugar desses, a única chance de sobreviver é a cooperação. A confiança nas pessoas ao seu redor vira um recurso vital, tão importante quanto comida. Exatamente.
E é aí que o guia introduz o elemento mais cruel, o mais psicologicamente devastador de tudo: os segredos. Certo. Os segredos de personagem. A ideia de que o Vale do Vento Gélido atrai gente que está fugindo de alguma coisa. Párias, criminosos. Isso, e eles trazem esses passados sombrios com eles. Os exemplos que o material dá são perturbadores. Um dos seus companheiros de aventura pode ser um doppelganger, um metamorfo escondido ali o tempo todo. Outro pode ser um fugitivo de uma colônia de devoradores de mentes, com telepatas caçando ele. E tem aquele que é particularmente gráfico, o hospedeiro de um girino Slade. Esse é uma maneira bem terrível de acabar com o jantar. Pois é, mas, falando sério, esse é o ponto. Um dos seus amigos mais próximos pode ser, sem nem saber, uma bomba relógio biológica, carregando um bicho alienígena que vai literalmente explodir do peito dele a qualquer momento. Isso é fascinante, porque quebra a regra número 1 de qualquer história de sobrevivência, que é confie no seu grupo. Aqui, o próprio grupo é um perigo em potencial. Exatamente. A desconfiança vira algo tão perigoso quanto a hipotermia. Como você consegue dormir tranquilo do lado de alguém que pode ser um monstro disfarçado ou o herdeiro secreto de uma tribo bárbara que está sendo caçado pela própria mãe? Sei. Cada olhar pode esconder uma mentira. Isso transforma a luta externa contra o frio numa luta interna, silenciosa, corrosiva. O inimigo pode ser a pessoa que está dividindo o cobertor com você. Então, vamos juntar tudo. A gente tem um cenário de horror e sobrevivência. A própria natureza, na forma de uma deusa, virou a inimiga. Uhum. Nas profundezas, um déspota constrói uma arma de cristal que espalha loucura enquanto é manipulado por um arquidiabo. Isso. E, ao mesmo tempo, enterrado sob o gelo, existe um poder antigo que pode ser a única salvação, ou uma catástrofe ainda maior. O que nos leva a uma provocação final, né? A descoberta do Mytholar em Ithring oferece uma solução, aparentemente. A arma definitiva contra a maldição de Aúrio. Parece a resposta óbvia, mas a magia de Netheril é descrita como arrogante, instável. Foi a própria arrogância deles que causou a queda do Império. Então a pergunta que fica é, se os heróis dessa história encontrarem esse poder, eles conseguiriam controlar? Ou estariam só trocando a tirania de uma deusa pelo gatilho de uma catástrofe arcana? Uma magia antiga e poderosa demais para mortais compreenderem.